Graça e paz, queridos. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Continuamos ainda com o nosso culto online, obedecendo a determinação do governo de evitar ajuntamento de pessoas. Mas como eu falei no domingo, a obra de Deus e o reino de Deus é ativo e proativo. E a gente não para e a gente continua ministrando e fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. E a minha oração é que você aí na sua casa, no conforto do seu lar, você seja extremamente abençoado e edificado pela palavra que será ministrada. Hoje, naturalmente, eu anunciei no grupo da igreja que eu iria pregar, mas as coisas mudaram um pouquinho e não serei eu que vou ministrar a palavra. O culto de quarta-feira é responsabilidade da pastora Thalita e ficou na incumbência de que eu pregasse, mas aí, graças a Deus, o Senhor faz as coisas de acordo com o propósito dele e a pastora Thalita vai ministrar a palavra. Mas antes de passar para ela, eu quero fazer aquilo que eu sempre faço, fazer aquele pedido que eu sempre faço, que você preste atenção naquilo que vai ser ministrado, porque com certeza a pastora tem uma palavra do coração de Deus para ministrar sobre a sua vida. Então, já leva o suco, já leva o refrigerante, já leva o sanduíche e fica quietinho no teu lugar para que você não perca nada. Entenda e crê que nós estamos vivendo um tempo em que nós não temos que perder nada do que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo tempos muito graves, muito sérios e tempos determinantes, que podem determinar o nosso presente e principalmente o nosso futuro. Então, ouça aquilo que Deus tem para te dizer, que com certeza vai ser uma palavra que vai edificar de forma abundantemente a tua vida. E a minha oração é que você realmente receba e mova-se por tudo que você vai receber. Eu vou passar aqui para a pastora Thalita para que ela conclua. Amém? Na verdade, eu não tinha visto que o apóstolo tinha anunciado que ia ministrar a palavra hoje. E aqui estou eu. Como ele falou domingo passado, é a primeira vez que eu ministro para um celular. E eu espero que quem esteja ouvindo aí do outro lado seja edificado pela palavra, receba no seu coração e coloque em prática. O tema de hoje é o Dia do Senhor. E está lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 12 ao 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 12 ao 14, diz assim: Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Essa tarde eu estava buscando a palavra que iria ser dada hoje e, inevitavelmente, a gente não pode esquecer de falar sobre o que tem acontecido no mundo. A gente pode até tentar ir para outro lado, mas como é um tema atual, é necessário que seja explanado, né? E eu gostaria de fazer essa ligação entre os tempos antigos, o tempo em que Deus falava com o povo, e depois nós vamos ver o tempo em que Jesus andava na terra, e eu gosto de fazer essa ligação desses tempos antigos com os tempos atuais, com os tempos que nós estamos vivendo hoje. A Páscoa para o cristão significa a passagem da escravidão para a liberdade. Foi quando o povo que morava no Egito foi liberto, houve a libertação do povo do Egito.
E também é o tempo da ressurreição de Jesus. Para nós cristãos, a Páscoa ela significa isso, liberdade e a ressurreição de Cristo. E esse momento que nós lemos agora, Deus estava fazendo grandes sinais no Egito e todos creram que Ele era o Senhor. Esse versículo que nós estamos lendo aqui, nós acabamos de ler, fala sobre as 10 pragas do Egito que nós já conhecemos também. E nesse tempo, essa foi a última praga. E era um tempo em que Deus estava mostrando a sua grandeza e o seu poder para aquele povo que acreditava em vários deuses, aquele povo que não reconhecia Deus, o nosso Deus, como o único Senhor. Então ele fez grandes sinais e essa foi a última praga e estava antecedendo o período da Páscoa. Eu não sei se você está conseguindo raciocinar junto comigo, mas quando eu estava escrevendo essa palavra e estudando e pesquisando, eu fui ficando muito impressionada. A verdade é essa. E eu nem sabia que ontem o apóstolo tinha comentado sobre isso com algumas pessoas. Eu fiquei sabendo depois que eu escrevi tudo que meu irmão falou para mim sobre o que ele tinha comentado, e aí eu fiquei mais impressionada ainda. O que nós vemos hoje no mundo... O que nós vemos hoje no mundo com essa pandemia? O que nós, como cristãos, nós estamos vendo as pessoas fazendo, os cristãos, como que eles estão agindo? O que nós temos visto com isso? Nós temos visto muitas pessoas com medo e se voltando para Deus. Nós temos visto muitas pessoas que têm conhecimento da palavra, tem conhecimento de quem é Deus, voltando o seu coração para Deus. Nós temos visto muitas pessoas que estão dentro da igreja, voltando o seu coração para Deus de verdade, porque nós estamos vivendo um tempo de crise, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade mundial. O que está acontecendo não é só em Manaus, não é só no Brasil, é em todo o mundo, é algo impressionante. Eu ainda não tinha presenciado algo desse tipo. Algumas pessoas banalizando, alguns cristãos nem aí para isso. Então a gente tem os dois tipos, né, de pessoas. E algo que me chamou muito a atenção, se você é uma pessoa que acompanha redes sociais e até mesmo na nossa igreja, a gente vê o quê? Muitos cristãos ungindo suas casas com sangue. Quem tem aí redes sociais e segue algumas pessoas do meio cristão, vai ver que a maioria deles postaram coisas sobre ungir a sua casa com sangue, sobre se selar com o sangue de Jesus. E essa foi a orientação que foi dada para que o espírito da morte, ao passar por aquela cidade, não parasse naquela casa. E isso é algo que eu fiquei extremamente impressionada, como a gente acha que o mundo está tão evoluído, as coisas estão tão modernas, mas Deus ele age. Claro que Deus ele também é um Deus muito criativo, mas a gente vê a Bíblia se cumprindo de novo. A gente vê a palavra que a gente lê aqui, a gente está vivendo essa palavra. E por nós acharmos que a gente vive em outro tempo, em um outro mundo, em outra era, nós não estamos levando a sério o cumprimento da palavra de Deus. Eu li esses dias que nós estamos vivendo a história, que muitas pessoas irão falar desse momento. Mas eu acredito, além disso, eu acredito que nós estamos vivendo o cumprimento da palavra. Nós estamos presenciando a palavra de Deus se cumprindo. A Bíblia fala de sinais no céu, sinais na terra. A Bíblia fala de terremotos, de fome, fala de guerras. E é isso que nós temos visto. Há muito tempo a gente tem presenciado os sinais da Bíblia se cumprindo. Então, quando a Bíblia diz que praga alguma chegará na nossa tenda, na nossa casa, lá em Salmos 91, no versículo 10, fala isso. Praga alguma chegará à sua tenda, né? Mas no versículo 9, antes disso, antes desse 10, no versículo 9, fala assim:
ele diz que, porque fizeste do Senhor Deus o seu protetor. Então, não é somente, fique em casa, se proteja na sua casa, não saia, não é isso, não foi isso que Deus falou. Deus falou para que se unja com sangue, marque a sua casa com o sangue do Cordeiro e não saia. E aqui no Salmo 91, quando ele diz, praga nenhuma chegará à sua tenda, ele diz, antes de ele dizer isso, ele diz, porque fizeste de Deus o Senhor, o teu protetor, praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, não é, vamos seguir as medidas do governo de ficar na nossa casa, trancados e não sei o quê. Não é só isso. Isso, é claro, é muito importante. Mas Deus está se referindo de fazer dele o seu protetor, de fazer dele a sua segurança, a sua salvação. A gente está acostumado com o Salmo 91 e a gente está acostumado com esse versículo e a gente reivindica esse versículo, mas a gente esquece de ler o 9, que ele diz assim, porque fizeste do Senhor Deus o seu protetor. Não é o fato de você estar na sua casa, de você estar guardado sem sair, não é isso. É porque você fez de Deus a sua segurança, porque você fez de Deus o seu protetor. E na verdade, eu vejo que é isso que Deus tem chamado a nossa atenção. Para que Ele volte a ser o centro da nossa vida. As coisas têm parado, as escolas têm parado, as igrejas têm parado, vários órgãos têm ficado sem atividade, para que as pessoas fiquem em casa. Pessoas que não tinham tempo com seus filhos, com a sua família, não tinha tempo nem mesmo para buscar a Deus. Muitas vezes com muitas atividades na igreja, muitas atividades no seu dia a dia, não sobra tempo para buscar a Deus. E Deus, Ele colocou todo mundo dentro de casa, para que haja um conserto. Eu estava conversando, esses dias a gente tem conversado muito lá em casa, é tempo de a gente se consertar. É tempo de a gente olhar para nós mesmos como uma direção do nosso apóstolo que ele deu, ore por você, busque por você, e isso está cada vez mais nítido. É tempo de buscarmos por nós mesmos, pela nossa vida, pela nossa casa. É tempo de alinhar a nossa vida, alinhar o nosso coração à perfeita vontade de Deus, porque a Bíblia está se cumprindo. Isso quer dizer que estaremos guardados se estivermos nele, debaixo do seu sangue e da sua proteção. O fato de eu ungir a minha casa ou de eu estar dentro de casa não é o principal. É o fato de eu fazer do Senhor o meu protetor, de eu estar guardado nele, debaixo do sangue. A gente sabe sobre a importância do sangue de Jesus, a gente vê na Bíblia várias menções ao sangue do Cordeiro. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro que foi entregue. Nós sabemos qual é o significado do sangue de Jesus. E ele precisa não somente estar profeticamente nos umbrais das portas, mas ele precisa estar sobre nós como selo. Amém? Eu acredito que esse seja um tempo de conserto, de consertar nossos erros, de se arrepender dos pecados, pôr em ordem nossa casa, porque o dia do Senhor está perto. Eu coloquei o título da mensagem como o dia do Senhor, porque é exatamente isso que eu acredito. Eu acredito que nós, como eu falei no início, nós temos presenciado a palavra de Deus se cumprir. Você vê que esse período que eu li para você agora, em Êxodo capítulo 12, versículo 12, eram momentos que antecedia a Páscoa. Na ressurreição de Jesus, eram momentos que antecedia a Páscoa. Nós estamos no mês de março e a Páscoa do nosso calendário é dia 8 de abril. Eu não sei como você recebe isso, mas eu fiquei completamente impressionada. Eu não estou dizendo para você Jesus vai voltar dia 8 de abril, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que nós estamos vendo a palavra se cumprindo. É tempo de conserto, é tempo de colocar a nossa vida em ordem, colocar a nossa casa em ordem. Então, se no Antigo Testamento, sinais que antecediam a Páscoa, no Novo Testamento, Jesus ressuscita
antes da Páscoa. E nós estamos em um período de quarentena para ficar guardados em casa, cristãos ungindo os umbrais da porta com o sangue de Jesus em um período que antecede a Páscoa. Aí, meu querido, fica de acordo com a sua revelação. E eu acredito que nós estamos vivendo como nos tempos de Noé. A vida segue normalmente, mas a palavra tem se cumprido. Noé demorou 100 anos para construir a arca. As pessoas casavam, separavam, iam para a festa, tinham filhos, trabalhavam, construíam casas e estava tudo acontecendo normalmente. E Noé lá construindo a arca. Porque ele ouviu de Deus que iria chover. As pessoas não conheciam nem chuva. Muitas pessoas podem estar falando assim, eu ouço que Jesus vai voltar, eu ouço que o mundo vai acabar há tantos anos. E nada acontece. Mas um dia a chuva veio. E aqueles que não quiseram entrar na arca, pereceram. E se tem algo que eu acredito sem medo, é que Jesus vai voltar. Sem medo que eu falo, é porque eu sei que vai se cumprir, mas com muito temor. Todos nós precisamos ter isso. Precisamos ter esse entendimento que é real, a palavra vai se cumprir, ela tem se cumprido e Jesus vai voltar. E nós não sabemos que dia, que hora, mas nós temos visto os sinais acontecendo. Então, como nos tempos de Noé, as pessoas têm vivido normalmente, feito seus planos, ok. Mas a gente não pode ignorar a palavra de Deus. Se você é alguém que está me ouvindo e você tem conhecimento, você sabe do que eu estou falando, Deus tem chamado sua atenção para um conserto. Se você é alguém que não tem tanto entendimento assim, mas você está ouvindo agora, e se você tem o desejo de mais, de saber mais, de conhecer mais, procure a igreja mais próxima da sua casa, procure alguém que você conhece que pode lhe ajudar. Não é pela questão da igreja, da religião, mas é pela questão do Jesus, do Cordeiro. Eu acredito que esse é um tempo de nós orarmos pelo nosso país, de nós orarmos pelo nosso governo, independente se você gosta ou você não gosta. É tempo de nós, como filhos de Deus, orar sim pelo nosso país, pelo nosso presidente, orar porque esse foi o país que Deus nos deu para que a gente habitasse nele. E a gente precisa zelar por tudo aquilo que Deus ele tem nos dado. Então eu acredito que, como eu falei no início, o dia do Senhor, eu creio com muita convicção no meu coração que está cada vez mais próximo. Eu não posso te afirmar o dia nem a hora, porque ninguém sabe, mas eu posso te afirmar que a palavra tem se cumprido, que os sinais, nós estamos vendo e vivendo os sinais no céu, na terra, no mar, em várias áreas. A gente tem visto a palavra de Deus se cumprindo. E eu espero que a gente não pague para ver, eu espero que a gente não ignore os sinais que Deus tem nos dado, porque Ele tem colocado pessoas para nos orientar, para nos apontar o caminho certo, e a gente precisa obedecer e a gente precisa seguir para que a gente possa viver o cumprimento da palavra de Deus, que é todos aqueles que forem fiéis receberão uma coroa de glória. E é essa palavra que eu me apego e que eu quero que se cumpra na minha vida. Amém? Então essa é a mensagem que eu tinha para falar hoje. Eu espero que você tenha recebido no seu coração e que você que tem o desejo, se você não conhece a palavra profundamente, tem o desejo de conhecer, que você busque alguém que possa lhe orientar. Amém? É isso.